conversa sobre, rapidamente sobre a avaliação, né, que está por vir. Abre agora em seguida a objetiva 2. Eu quero até ver com você se mais alguém está tendo dificuldade, porque teve uma postagem lá no aula de que teve alguém que não conseguiu agendar a prova. Eu não sei, isso semana passada nós tínhamos conversado já, de que sim, abriria, né, para vocês fazerem os agendamentos da prova final, da prova AES. E aí, sinceramente, não sei se já abriu no autoatendimento ou não. A princípio tem que abrir no autoatendimento, e vocês sabem ali que aparece, né, as respectivas Sim, prof, opções. já abriu ali no agendamento EAD, ficou. E tranquilo, agendou, sem problema? Sim, tá. A gente que é do presencial, né? Ficou pro dia 10, daí tem vários horários ali, se eu não me engano, vai até às 20 horas. Estranho que teve uma aluna, agora eu não estou lembrando do nome, não sei se ela está aqui. É porque, assim, quando tu vai selecionar, diz, tipo, para tu selecionar a disciplina, só que antes de tu selecionar a disciplina, tem que selecionar o semestre. Daí, tipo assim, tem as disciplinas trimestrais, e daí tem assim, ó, R, E, M. Daí tu seleciona essa sigla, e aí vai aparecer gestão. Talvez ela não tenha acertado isso, então. É porque eu consigo monitorar o movimento de vocês, os acessos, consigo ver o que vocês veem no aula, no ambiente aula. No autoatendimento eu não tenho como. E aí, não sei realmente o que aparece para vocês. Bom, mas que bom, tá? Nós estamos gravando a tua explicação, Stephanie, para quem, né, tiver dúvida, já vai também auxiliar. Assim, ó, nós temos, você sabe, vai abrir a objetiva 2. Semana que vem até já comentei que eu vou estar aqui, mas vai estar exatamente nesse período em que vocês vão estar fazendo ela. E em seguida vai ter a AS, essa que vocês estão agendando. Então é para o dia 10, Stephanie. Dia 10. Hein, Stephanie? É dia 10 que tu disseste? Isso, prof, dia 10 do 7. Então tá. Muito bem. Olha só, a ideia hoje é nós fazermos assim uma conversa mais ampla, mais geral, sobre tendências, sobre desafios, né, sobre enfim, aspectos que estão surgindo, né, como eu disse, como desafios para a gestão de pessoas. A gente refletiu um pouquinho sobre isso. Eu postei ali um TDE para essa semana, mais a título de provocação, para a gente refletir um pouco e conversar, porque realmente esse ambiente organizacional, esse ambiente das empresas, ele está mudando numa velocidade assim bastante grande, e a questão da tecnologia ela está se inserindo muito intensamente dentro destes ambientes, e por consequência isso, né, e é exatamente o que eu quero discutir, conversar com vocês, isso, de certa forma, está provocando mudanças nas relações interpessoais, né? Ou talvez alguns até defendam que não, né? Independente da tecnologia, as relações interpessoais não têm implicações maiores e tal. Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem um TDE que eu quero convidar vocês todos a participarem, né? Escreverem um pouquinho ali sobre isso. Postei ele hoje, já está aberto. Mas antes, como eu tinha comentado na semana passada, vamos falar um pouquinho assim sobre o tipo de prova que já foi aplicado na Objetiva 1, como é que vai ser a Objetiva 2 e como é que vai ser a AES. Elas vão seguir o mesmo padrão. Se vocês lembrarem, nós temos algumas questões
são organizadas no sentido de testar assim, o conhecimento teórico sobre determinado ponto estudado, sobre determinado tema. Então, tem, sim, questões assim bem objetivas sobre determinado conceito. Né? Sei lá, vocês lembram que caiu lá na primeira, na Objetiva 1, caiu uma questão que era sobre sobre a experiência de Hawthorne, o que a experiência de Hawthorne representava, o que tinha trazido e tal. Bom, então, isso testa exatamente o conhecimento de vocês. Ou tu conhece, ou tu estudou e entendeu que existiu, em determinado momento da história, uma experiência dentro de uma indústria, e essa experiência dentro de uma indústria tinha um propósito, e os resultados da pesquisa acabaram mostrando ou inaugurando uma outra linha de pensamento, uma outra teoria e tal. Né? Ou tu conhece isso, ou tu entende que o início da teoria das relações humanas, o início do pensar sobre a gestão de pessoas, sobre as questões psicológicas dentro do ambiente de trabalho, as questões emocionais que, de certa forma, podem interferir ou ter uma relativa influência no desempenho das pessoas e tal. Estas questões, né, estão, sim, sempre muito presentes dentro das organizações e precisam ser compreendidas, precisam ser entendidas. Tudo isso surge lá na década de 1930, há muito tempo, sim, há muito tempo. Né? Mas se nós considerarmos que o mundo das organizações ele tem 250 anos, né, que pode ser a compreensão assim desse mundo pós-revolução industrial, bom, tá? No século passado é que efetivamente se começa a enxergar as pessoas dentro do ambiente de trabalho com um olhar mais humano, né? Mais humano. Por isso que se diz que surge a teoria das relações humanas. Então, tem questões assim, que vão, eventualmente, investigar o quanto vocês adquiriram de conhecimento sobre determinados aspectos da gestão de pessoas. Mas tem muito nesse formato de provas objetivas, tem muito... Pô, a Stephanie caiu aqui, tem variações na internet, tem mais um que caiu agora há pouco também. Mas, enfim, tem outras questões, e talvez até num número maior, que testam a capacidade de interpretação de vocês. Então, este é um ponto assim que eu quero chamar a atenção, não só para a Objetiva 2, onde vocês têm na Objetiva 2 a oportunidade de consultar, né, os materiais e tal, com mais tranquilidade, tem um tempo maior que vai ficar aberta a atividade para vocês responderem, então é um pouco mais tranquilo e tal, mas reservem um tempo e leiam com atenção, porque vai ter este formato de questões, como já teve lá na Objetiva 1, que exige, assim, a compreensão do texto. E isso nos remete a uma coisa que eu já tenho falado bastante com vocês. O quanto a leitura pode fazer diferença na nossa capacidade de compreensão do mundo, na nossa capacidade de interpretar situações diversas, de conseguir enxergar as situações cotidianas sob mais de um ponto de vista, né? Então, esta leitura, mas uma leitura adequada, uma leitura realmente que some, que traga reflexões importantes, a leitura é, sim, algo que pode fazer muita diferença.
pratiquem a leitura. Vou continuar insistindo com vocês. Numa outra disciplina que eu trabalho, na UBRA, com os cursos de gestão, eu realizo seminários dentro do semestre, Só quem quiser e quem puder abrir a câmera, eu faço mais uma vez esse pedido. Mais uma vez eu faço esse pedido. Quem puder abrir a câmera, eu gostaria que vocês, por favor, abrissem, tá? Obrigado, Jair, por atender o meu pedido. Gostaria que mais alunos também abrissem a câmera, por favor. Espera aí só um pouquinho, Heitor. Viviane, tu está com o teu microfone aberto. A câmera... Se puderem abrir a câmera, por favor. Então, assim, ó, vamos lá de novo. Eu vou trazer mais um exemplo. Vocês fizeram a prova objetiva 1. E na prova objetiva 1, como eu citei agora há pouco, teve aquela pergunta que, né, indagava o que é a experiência de Hawthorne, indagava o que é o sistema agregar, né, e recrutamento e seleção e tal, e quais os benefícios que um recrutamento interno poderia trazer. Bom, se eu estudei aquele tema, se eu participei dos debates e tal, se eu compreendi o que é exatamente o sistema agregar, o recrutamento, as modalidades de recrutamento que precede a seleção de pessoas, e o processo de recrutamento, ele pode ser realizado interna ou externamente, dependendo dos interesses, do momento, das políticas, mas essas duas alternativas e possibilidades trazem consigo vantagens e desvantagens. Se eu tenho essa compreensão, bom, então eu tenho condições de, lendo com atenção a questão, apontar ali se 3 afirmações dentro deste contexto de vantagens do recrutamento interno estão certas ou não. Porque eu sei o que é o recrutamento interno, sei quais são os benefícios que ele traz, mas sei também quais são os riscos, ameaças e eventuais prejuízos que ele pode causar. Se eu tenho essa compreensão, eu leio as 3 afirmações ali, né? E, bom, então, economia e rapidez podem ser caracterizadas como vantagens do recrutamento interno. Estou trazendo agora aqui, estou lendo uma das questões que foi lá da Objetiva 1. Economia e rapidez podem, sim, ser caracterizados como vantagem do recrutamento interno. Eu li, estudei e compreendi que recrutamento interno é bom. Eu abri uma oportunidade, eu vou ver primeiro aqui, internamente, se tem alguém que pode ser promovido, que pode, né? Então, tá certo. Aí vem uma segunda afirmação. No recrutamento interno, há maior probabilidade de êxito na seleção, uma vez que o candidato já é conhecido. Não, isso é uma verdade, né? Claro, no recrutamento interno, eu vou, claro, ter essa possibilidade de conhecendo melhor os trabalhadores que já estão comigo e tal. Então, tá certo. E depois tem uma terceira afirmação. O recrutamento interno acelera o crescimento do capital intelectual da organização. Bom, mas aí eu li e lembro que nós discutimos e pensamos sobre isso, e uma das vantagens do recrutamento externo é vir gente com conhecimento do mercado, com outras ideias, com outras percepções, que não aquelas daqueles nossos colaboradores que já estão acostumados com o cotidiano da empresa e tal, né, que vai se repetindo as rotinas. Em termos de agregar capital, quando eu trago pessoas de fora, obviamente que eu vou estar trazendo novos conhecimentos. Então, nessa terceira afirmação, o recrutamento interno acelera o crescimento do capital intelectual? Não, é o recrutamento externo. Então, a terceira afirmativa está errada, e a primeira e segunda estão certas. Bom, ok. Então, vejam, a gente tem que ter calma, tem que ler, tem que saber,
daquilo, né, sobre aquilo que a gente está lendo, e aí não tem mistério. E tem questões que, vou insistir, exploram um pouco mais essa capacidade de compreensão textual. Traz textos, tu tem que ler o texto, interpretar corretamente o texto, e aí depois, bom, aí escolher a afirmação que diz mais respeito, né, que está mais alinhada àquele texto. É isso. Então vai ter textos com interpretação de texto e afirmações que tu vai ter que escolher qual que está mais alinhada. Vão ter afirmações e tu vai ter que dizer quantas destas estão certas ou estão erradas, né? E vão ter conceitos, né? Não muito, mas pode ter uma ou outra muito objetiva, assim, sobre determinados conceitos. O que é o recrutamento? O que é processo de treinamento? Qual é a diferença entre... Bom, aí são... E tudo isto vocês vão encontrar, né, nesse material que está à disposição de vocês lá no ambiente aula, nos temas que foram apresentados e, eventualmente, até em alguma discussão que tenha acontecido ao longo das aulas. Tá bem? Com relação às provas, é isto. E insisto, vocês vão ter dois momentos diferentes. Uma, a objetiva 2, ela tem um peso bem menor e vocês têm um tempo bem maior. Então tem bastante tempo, vão ficar dias ali, meia dúzia de dias, para vocês preencherem ela e tranquilo. Agora, a AS que vocês estão agendando, essa vocês sabem, é um determinado tempo, que não é muito longo, me parece que é 2 horas, e aí vocês têm que fazer naquele dia, naquele horário, com muita atenção e tal, tem essa, né, enfim, esse desafio maior, e ela tem um peso maior também. Por isso, não custa dar uma olhadinha lá de novo na Objetiva 1 para lembrar, recuperar, entender o formato destas questões, ver exatamente como é que elas são construídas e tal, para se preparar para essas avaliações, tá? É uma composição, assim, né, que a gente até pode pensar que talvez pudesse ter, sei lá, alguma forma de avaliar um pouco diferente e tal, né, porque concentra um peso bastante grande nessa última prova, nessa avaliação semestral. Mas, de qualquer forma, é a estrutura avaliativa que nós temos, né, e precisamos nos adequar a ela. Tá bem? Quero fazer referência, então, agora, reforçando essa questão do que eu falava com relação à leitura, quero aproveitar esses nossos encontros finais aqui para fazer algumas indicações de livros. Eu estava falando que na disciplina que eu ministro para outra turma, a gente faz esses seminários de livros, né? O pessoal tem que ler um livro e depois, em determinado momento do semestre, a gente compartilha essas leituras, né? Então, eu li determinado livro, eu vou contar para a turma o que de mais interessante tem naquele livro e tal, trazer um pouco do que ele me agregou, e assim sucessivamente os alunos têm essa possibilidade de contar a partir da escolha de um livro. Eu tenho trabalhado alguns livros que eu queria fazer um comentário e uma, né, que sirva, inclusive, de uma indicação de leitura para aqueles que se identificarem. Tem um livro que eu tenho usado nos seminários e o pessoal que tem lido nas outras turmas tem gostado muito, é o livro chamado O Poder dos Inquietos, do Chris Guillebeau. O Poder dos Inquietos fala sobre transformação no comportamento, né? Quebra, ruptura de alguns hábitos, de algumas formas instituídas de nos
colocarmos dentro das empresas, dentro das universidades, dentro dos espaços mais diversos, dentro da sociedade. Algumas formas de comportamento, né, institucionalizadas, vamos dizer assim, mas que ele contesta. Né? E ele, então, ao longo do livro, vai falando assim de algumas experiências e tal, de um comportamento, né, assumido e que quebra alguns padrões, mas que traz realmente uma perspectiva diferente de vida. O poder dos inquietos. Na linha de comportamento e de relacionamento interpessoal, tem um título que é exatamente o contrário deste, que é O Poder dos Quietos. E esse livro também é interessante, mas tem uma outra perspectiva. Enquanto um trabalha mais nessa ideia da inquietude comportamental, buscando quebrar determinados padrões estabelecidos, o poder dos quietos reflete sobre o quanto algumas pessoas que têm, digamos, um cuidado maior na fala, né? Não são pessoas de muito discurso, né, que são muito falantes, são extrovertidas e tal, o quanto estas pessoas reúnem virtudes interessantes e que podem, digamos que trazer benefícios para a sua carreira e tal. Então, ele reflete sobre esta questão da fala produtiva, mas da fala no momento certo, da fala adequada e do quanto a quietude, o silêncio, muitas vezes é muito mais valioso do que ficar falando, né? Então, às vezes, o silêncio, ele é mais produtivo, ele é mais inteligente e tal. Ele traz essas reflexões. Não é uma regra, mas é uma reflexão importante sobre isso, né? Quero falar sobre um livro também intitulado Criatividade S.A. É um livro que eu também uso nos meus seminários. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O livro Criatividade S.A. tem o Buzz. O Buzz, para quem assistiu o Toy Story, o Buzz está na capa aqui do Criatividade S.A., porque esse livro fala sobre o ambiente da Pixar, né? E fala sobre ambientes criativos. E hoje isso é um desafio para todos nós que estamos no mercado, independente do nosso segmento, né? Termos essa capacidade da criação, da inovação, porque, enfim, o mundo é um mundo dinâmico e que provoca essa situação do novo, né? Exige essa situação do novo cada vez mais. Criatividade S.A., dentro dessa perspectiva de que as empresas precisam se reinventar a todo momento. E o Ed Catmull, que é um dos fundadores da Pixar, conta, né, todas as dificuldades da criação dessa empresa, do momento que Steve Jobs se aproxima dela, do momento que ela tenta uma parceria com a Disney, conta os bastidores dos negócios entre empresas, mas conta muito sobre o ambiente organizacional e sobre as relações entre as pessoas, sobre trabalhar sob pressão, né? Então, ele fala muito sobre trabalhar sob pressão, sobre os ambientes organizacionais contemporâneos do nosso tempo, que são realmente ambientes que exigem, né, cumprimento de metas, atingir metas, tem que bater meta, e esse ambiente de excessivo estresse e tal,
dos problemas que surgem a partir disso e de como eles lidam com tudo isto, para conseguir fazer com que esse ambiente seja um ambiente agradável, seja um ambiente semelhante a esse que nós temos idealizado aqui nos nossos encontros, né? Já repito, Midian, tu quer saber o nome, né? É Criatividade S.A. Estou falando alguns livros, assim, né? Uma orientação aí, uma indicação. Então, Criatividade S.A., tá? Ed Catmull. É muito interessante. Ele conta, por exemplo, ele conta coisas importantes, bacanas, e, né, estratégias, ações internas da empresa que fizeram com que as pessoas realmente tivessem essa despertar desta possibilidade de ter ideias, de buscar o novo e tal, e que não é um dom de alguns apenas. Estes têm essa capacidade criativa, eles têm mais ideias, eu já tenho mais dificuldade. Não, muitas vezes o ambiente, as condições, as circunstâncias favorecem, ou não. Eu não sei se nós já tivemos a oportunidade de comentar sobre isso, mas inclusive neste livro ele trata disto, que é a mesa de reuniões. Eu acho que em algum momento nós chegamos a conversar sobre isso. A mesa de reuniões. Pensem comigo. Isso é descrito lá da Pixar. Aconteceu lá na Pixar. Se vocês agora, a gente está com, né, tá aí um longo período sem encontros presenciais e tal, mas vamos voltar um pouquinho no tempo, né, naquela antiga normalidade, quando nós tínhamos reuniões de trabalho. E aí nós tínhamos reuniões de trabalho, e muitas vezes nós íamos para uma sala de reuniões, e nessa sala de reuniões tinha uma mesa grande, retangular, e nos casos em que tínhamos uma sala de reuniões, uma mesa grande, retangular, o que que acontecia? Quem senta na ponta? Qualquer pessoa? Quem é que senta na ponta da mesa, na sala de reuniões? Quem normalmente senta na ponta da mesa? Quem é que abre o microfone para falar? O Fala, líder. líder. O líder, Líder. né? O que vai coordenar a reunião, o cara que vai comandar ali, é o gerente, é o gestor, é o presidente e tal. Bom, depende da reunião, mas é o cara que comanda, né? E é uma questão, né, que está instituída já, né? É isso, né? Quem senta ali na ponta, quem senta à direita dele, quem é o primeiro que senta à direita dele ali? Bom, né, é o braço direito, é o cara que assessora, que está mais próximo dele e tal. E aí a gente começa a perceber que semana após semana, ou todos os dias que tem reunião, acaba que as pessoas, vê se vocês se identificam nestes ambientes, as pessoas sentam, né, ocupam os mesmos lugares. Sempre as pessoas ocupam os mesmos lugares, né? Eu sento mais lá no canto, eu sento mais para cá, tá? É isso. E o líder aqui. Isso é uma coisa que incomodou o Ed Catmull lá na Pixar, né? E ele pensou se, né, será que essa dinâmica, né, modificando esta questão do ambiente físico, será que pode, de alguma forma, transformar a maneira com que as pessoas se comportam nas reuniões? E ele instituiu mesas quadradas ou mesas redondas. Se é quadrada, bom, quadrada, né? Os quatro lados iguais, não tem uma ponta. Ou, preferencialmente, redonda, para não deixar dúvida, né? E percebeu, e mais ainda, provocava, de alguma forma, a necessidade de as pessoas sentarem em lugares distintos. Então, as pessoas sentavam em lugares distintos e as pessoas não tinham mais uma referência de quem está, né, no poder, no comando, chefiando, liderando. Como disse a Rafaela, né, o líder.
E mudou completamente o comportamento, a participação e, por consequência, os resultados nestas reuniões. Uma pequena modificação no ambiente físico. Lembrei agora de uma passagem, assim, né, destas coisas que ele vai narrando, né, que aconteceram dentro da Pixar, né, no sentido de ter este ambiente mais criativo. Que outro livro que nós estamos trabalhando lá? Um livro do Gustavo Caetano, Pense Simples. Pense Simples, do Gustavo Caetano. Gustavo Caetano, autor nosso, autor nacional. Fala também, né, sobre essas dinâmicas dentro das organizações, sobre as relações interpessoais, sobre comportamento humano. Quem gosta, né, desta área e de refletir sobre como tornar mais produtivo e mais agradável os ambientes organizacionais, agradável, mas que ande junto com o aumento da produtividade, é um livro interessante. Eu já falei dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um livro antigo, né? Mas eu gosto sempre de ter ele, de indicar ele, porque é um livro que trata dentro da gestão de pessoas, dentro do comportamento humano, das relações interpessoais, das relações humanas. É um livro muito bacana, muito bom. Então, quem tiver a oportunidade, leia. Acho que a Midian perguntou agora há pouco se está disponível. Não sei, teria que fazer pesquisas aí e tal, mas eu acho que os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, é um livro que deve ter, né, disponível aí na internet, e é um livro que vale a pena ler. Eu estou dando esses, né? Estou citando estes livros e tem assim ó, inúmeros títulos de toda a ordem, né? Esse livro aqui, por exemplo, ele é antigo, ele já tem uns 15 anos esse livro. Jack Welch, Paixão por Vencer. Este é um contraponto. Ele já traz, assim, ele fala bastante sobre relacionamento humano, fala sobre como lidar com pessoas, sobre liderança e tal, fala sobre processos, é um livro também que atua mais na área técnica e tal, mas ele tem uma forma diferente de pensar nos ambientes organizacionais muito interessante e que vale a leitura no sentido de termos contrapontos, né? Ele traz aqui regimes um pouco mais sem perder a humanidade, mas um pouco mais rigorosos, um pouco mais rígidos, né? Sem perder o respeito com os indivíduos, com as pessoas, sem perder a humanidade, mas algumas proposições interessantes para a gente refletir. O livro que nós chegamos a comentar aqui, né, do Ricardo Sendler, este aqui é o livro, né, Você Está Louco. Lembram que a gente comentou aqui da Senco? Nós fizemos aqui um debate da Senco lá no início do semestre. Me corrijam se não fizemos, mas me parece que falamos sobre a Senco, sobre a Judith Mer. Lembram? A Judith era aquela profissional, líder, mais rigorosa, né? E o Ricardo Sendler com aquele estilo, né, de dar liberdade total aos trabalhadores, etc. Lembram disso? Lembram de nós termos trabalhado com esse tema? Falamos, né, Kleber? Sim, professor, falamos. Isso. Esse aqui é o livro, ó. Ricardo Sendler, o título, Você Está Louco. Você Está Louco. Esse livro é muito interessante. Este é o livro que ele relata, né, relata todo aquele período em que foi implantando
as suas ideias malucas, ele era tido por, né? O título do livro, Você Está Louco, é o que ele mais ouvia. Mas você está louco fazer isso, implantar isso e tal. E ele foi implantando e tal, e teve muito sucesso. Um livro que também já tem um bom tempo que foi lançado, mas continua sendo muito atual, é um livro muito, muito interessante. Deixa eu pegar ele aqui. Esse livro aqui, para quem gosta de ler, Abundância. Acho que eu já comentei. Acho que eu já comentei com você sobre esse livro. Abundância, o futuro é melhor do que você imagina, do Kotler, Steven Kotler e Peter Diamandis. Esse livro, Abundância, o futuro é melhor do que você imagina, é um livro extenso, ele tem 400 e tantas páginas, mas acho que comentei com vocês, é um livro otimista, um livro, mas não fora da realidade. Um livro que fala muito sobre tecnologia e fala num mundo possível, um mundo muito melhor, um mundo de mais humano a partir da tecnologia, a partir dos avanços tecnológicos, a partir do conhecimento, a partir da ciência, a partir de tudo que nós estamos descobrindo, a partir de tudo que nós estamos, né, conhecendo, e que eu vou falar agora em seguida um pouquinho sobre isso, ele consegue demonstrar, provar o quanto é possível transformar o mundo e eliminar os grandes problemas da humanidade, como, por exemplo, a fome, né, a desigualdade social, a educação, os grandes problemas. É muito interessante. Um livro, assim, para quem gosta de ler, é um livro que tu começa a ler e não quer parar mais de ler, com tantas informações. Abundância. Entre outros, vocês têm o meu contato, podem sempre escrever aí, que sempre tem indicações. Eu estou trazendo aqui alguns livros que eu tenho trabalhado na turma, né? E esses livros não são tão recentes, esses livros já têm aí 5, 10, 15 anos até que foram lançados, mas são referências importantes. Acho que essa, essa, essa questão da indicação de leitura, nós poderíamos inclusive fazer, por exemplo, nesse TDE dessa semana, que eu peço assim para vocês escreverem, vou falar depois mais detalhadamente, mas eu peço para vocês escreverem um pouco sobre os desafios da gestão de pessoas, né? Eu acho que no final ali, quem tiver indicação de boas leituras, porque assim, ó, desenvolvo esse hábito, não me canso de dizer isso e de insistir e de repetir. Desenvolvam, criem e desenvolvam o hábito da leitura, né? Insistam, teimem consigo mesmos, teimem e não deixem de se esforçar para desenvolver o hábito da leitura, mas eu faço questão que me digam daqui a alguns anos o quanto isso é transformador, tá? Eu tenho certeza disso. Prof. Oi, Mediano. Eu não tinha o hábito de ler, né? Mas descobri que eu sou uma pessoa auditiva, que gosto de aprender escutando. E aprendo melhor escutando. Analisando minha infância, né? Porque na escola eu nunca estudava para as provas, só o fato de eu prestar atenção nas aulas fazia com que eu aprendesse. Então Sim. agora eu tô viciada em audiobooks. Viciada. E
Já anotei quase todos, consegui pegar quase todas as sugestões e sugiro, né, para quem não tem, quem não, às vezes não consegue se concentrar tanto na leitura, o fato de escutar faz, quem tem essa facilidade mais no ouvir, né, como eu, faz a gente aprender também. É muito bom. Eu anotei os livros aí e amei. Sim, E Midian, legal tu falar isso, né? Legal tu registrar isso, porque realmente nós temos algum. Tem gente que tem, né? São mais auditivos, como tu identificou assim, ó, que tu é mais auditiva. Mas tem gente que não, né? Para os auditivos, audiolivro, audiobook, perfeito, perfeito, né? São tantas opções, e o quanto nós. Os auditivos aí têm essa possibilidade de, pô, tu pegou o ônibus, tá no trânsito, ou coisa assim, né? Ganha tempo. Tu tem a possibilidade, naquele momento, tá já, né, adquirindo cultura e conhecimento, no momento que, teoricamente, tu estaria ali, né, perdendo, porque, enfim, tem que se locomover e tal. Então, ele te dá essa possibilidade, né? Muito interessante, legal. Boa lembrança, boa dica. Isso é interessante, vocês perceberem, não é, o quanto vocês são mais visuais, o quanto são mais auditivos, né, o quanto são sinestésicos. Acho que a gente já conversou, inclusive, sobre isso aqui num dos encontros, né? E cada um de nós somos isso. Né? Nós temos essas três dimensões, né, que são os nossos sentidos. Mas alguns são mais sinestésicos. Alguns são mais visuais e alguns são mais auditivos. Né? Então, tem alunos na sala de aula, lá, quando a gente está na sala de aula presencial, né? Tem alunos que, dependendo da movimentação, da explanação, do desenho que tu faz, dos slides que tu apresenta e tal, ele consegue ficar, né, captando melhor, mais atento e tal, a partir dos movimentos, a partir das imagens e tal. E se fica uma aula muito expositiva, muito, né, discursiva, como eu, por exemplo, aqui, que fico discursando e tal, pá, o déficit de atenção é grande, bate, não consegue se concentrar e tal, e é difícil. Então, por exemplo, agora em seguida eu vou apresentar slides. Aí, este que é o visual, já nos slides já vai estar acompanhando mais, vai estar lendo, vai estar pensando sobre aquilo e tal. O Jefferson tira os slides, volta lá para o discurso, ou o Jefferson está se movimentando ali, conseguindo, através do movimento, chamar a atenção, o que é muito difícil, né, num pequeno espaço, ou se perde. Por outro lado, os auditivos precisam do som. E é através do som que eles vão realmente ir compreendendo, ir assimilando, ir pensando e tal, refletindo. Características. Sinestésico, ele precisa experienciar, precisa experimentar, precisa tocar, precisa ter uma relação com a realidade, com o fato em si, né? Não adianta só um discurso, não adianta só uma imagem, eu quero sentir isto, senão é um pouco mais difícil compreender. Então, são características, todos nós temos um pouco disto, mas todos nós temos um destes três mais destacado, como a Midian disse, eu sou auditivo. Né? Então, imagino que o meu discurso aqui não te cansa tanto. Para alguns, talvez, né, já estejam lá quase dormindo. Né? Já desligaram a imagem aqui e o microfone porque já cansaram. Já foram derrubados com a minha aula. Mas é isso, legal. Olha só, teria mais algumas, mas eu quero passar uns slides, então eu vou bem rapidinho, assim, só como provocação, para vocês fazerem o TDE dessa semana, tá? Vou passar rapidamente alguns slides. Vou pedir assim, ó, que vocês, porque daí quando eu passo os slides, eu perco esse contato aqui com a turma.
Então, se colocarem no chat, eu não vou saber o que está escrito no chat, se tiverem alguma pergunta ou coisa parecida. Então, algum comentário e tal. Então, vou pedir o seguinte, se tiverem alguma dúvida ao longo da apresentação dos slides, que são poucos, 5, 6 slides, rapidamente vou apresentar aqui em 10 minutos, como uma provocação para vocês. Abram o microfone e me chamem, tá? Por favor, porque eu não vou estar vendo vocês. Tá bem? Compreendido? Então, deixa eu fazer aqui a apresentação, espero que dê certo. Aqui não vai dar. Acho que não vai dar isso aqui. Só alguém me confirma se está enxergando. Sim. Tá. Então, olha só. Nós estamos chegando no final do semestre, a gente já venceu os 6 temas, né? Temos essas provas objetivas, conversamos um pouco sobre o formato de questões e tal, mas eu quero fechar a disciplina trazendo um pouco mais de um pensar sobre o momento que nós vivemos e para onde nós estamos caminhando. Tá? E em que medida que a relação entre as pessoas, que a gestão de pessoas pode ter algum tipo de influência e passar a ser diferente, de repente até em termos de valores, né? de práticas, de comportamento. Então vamos pensar um pouco. Eu quero apresentar um estudo da Universidade da Singularidade. O nome da universidade é Universidade da Singularidade. Esta universidade fica no Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos. É uma pequena universidade, mas que tem assim muitos pesquisadores, né? É uma universidade que fomenta muito a pesquisa, que estuda muito sobre tecnologia, sobre ciência e tecnologia. E ela está lá no coração do Vale do Silício, né, onde as principais empresas, as empresas de maior atuação na área da tecnologia estão sediadas. E ela fez algumas previsões para os próximos anos. Ela fez isso, né, não foi agora este ano, já faz... Ela fez uma previsão para os próximos 20 anos, então foi lá em torno de 2017, 2018. E as previsões? Até 2024, carros voadores entram em operação em algumas cidades. Carros voadores entram em operação em algumas cidades, mas nós não estamos falando de longuíssimo prazo, tampouco de longo prazo. Falamos em 2024. Claro que quando a gente fala, pô, mas que cidade será aqui do Brasil que vai ter carro voador? Nenhuma. Obviamente que nenhuma. Né? Nós estamos falando de regiões altamente desenvolvidas. E o Vale do Silício é outro mundo. Né? E quem sabe lá, realmente, e dentro de bem pouco tempo, a gente já tenha carros circulando, voadores. Até 2028, robôs domésticos terão relacionamentos reais com as pessoas, dando suporte aos idosos, cuidando da higiene pessoal, preparação de alimentos e até relações íntimas. Até 2028, robôs domésticos. Até 2030, os mais ricos, 2030 agora, em seguida, os mais ricos têm acesso ao que se traduz velocidade de escape da longevidade. Velocidade de escape da longevidade. O momento em que 1 ano de avanço tecnológico consegue aumentar a expectativa de vida das pessoas
em mais de um ano. Compreenderam? Velocidade de escape da longevidade. Um ano de avanço tecnológico aumenta a expectativa de vida das pessoas em mais de um ano. Então, a pessoa, sei lá, tem uma expectativa de vida de 100 anos, mas um ano depois, a expectativa de vida dele é de 101 anos e um pouco mais. Um ano depois, a expectativa de vida dele é 102 anos e um pouco mais, quase 103. O que está acontecendo? A cada ano que passa na vida do indivíduo, a expectativa dele aumenta mais do que um ano. É muito curioso, alguns têm dificuldade de acreditar nesta possibilidade, mas a gente já sabe que já vivemos com as gerações que vão viver mais do que 100 anos, e uma perspectiva significativa de transformação na expectativa de vida das pessoas se estender muito é real. Mas, insisto, vejam uma palavrinha que tinha aqui no slide anterior. Os mais ricos. Os mais ricos. Eu vou ter que sair um pouquinho da apresentação para permitir alguém que está chegando aqui. Ok. Estão vendo de novo? Está tudo ok? Não saiu da tela? Podemos continuar? Alguém me sinaliza? Alguém fala, aliás. Por favor. Podemos, sim, senhor. Tá, obrigado. As previsões de tecnologia até 2038. Seguindo, até 2032, robôs avatares se tornam populares, permitindo que qualquer um possa teleportar sua consciência para locais remotos em todo o mundo. Até 2036, tratamentos para a longevidade se tornam disponíveis rotineiramente, estendendo a vida das pessoas comuns em 30 a 40 anos. Até 2038, o dia a dia já não é mais reconhecível, a realidade virtual e inteligência artificial alavancam todas as partes da vida humana no mundo inteiro. Estes são estudos, tá? Eu selecionei algumas coisas que são, que surpreendem muito, né? Não é uma pequena curiosidade, mas que realmente nos faz refletir muito sobre isso. Acho que nós já conversamos aqui sobre a Sofia, né? Em alguma aula nós já conversamos sobre a inteligência artificial, sobre a Sofia, que é a robô que tem um sistema semelhante ao nosso sistema de pensar, né? E a Sofia é um robô que está produzindo conhecimento, que está seguindo uma lógica de raciocínio semelhante à dos humanos. Então, definitivamente, este mundo de alta tecnologia, ele já é uma realidade. Então, não é assim, isso vai acontecer um dia, nós vamos ter robôs, avatares e tal. Não, isso já é uma realidade. E aqui eles estão projetando que isto se torne uma realidade concreta para um conjunto maior de pessoas, porque já são tecnologias que começam a ser dominadas, mas para um conjunto maior de pessoas. Logicamente que muito distante de estar próximo da maioria das pessoas. A gente sabe que a concentração de renda é um dos grandes problemas da humanidade, né? Em alguns países, isso é um grande problema. Em outros países, isto não chega a ser um problema. Existe uma razoável distribuição de renda, uma razoável e inteligente distribuição de renda.
mas para a grande maioria dos países existe este problema concreto de má distribuição de renda. E em alguns países isso é latente, isso é grave, isso é muito forte. Essa é a realidade brasileira, né? Quando a gente fala em má distribuição de renda, em vários países do mundo, nós vivemos em um país que, sim, isto é latente, isto é muito forte. Nós temos aqui 1% da população que reúne riquezas superiores a mais da metade da população juntos, a quase 80% da população. Então, vejam as disparidades. 1% da população, né, reúne riquezas superiores a 80% da população. E se nós pegarmos esses 80%, né, e fizermos uma estratificação, nós vamos ver que nós temos aí percentuais de pessoas que vivem na mais absoluta miséria, e nós já conversamos sobre isso também. Então, grande parte da população do nosso país, mas grande parte da população do nosso continente e de outros continentes, grande parte da população mundial, está muito longe dessa realidade. Isso é um aspecto. Por outro lado, o mundo, sim, já tem o domínio destas tecnologias. Quando agora há pouco eu falei no livro Abundância, o livro Abundância fala que este é o caminho para a redução das desigualdades sociais. Este é o caminho para a redução destes grandes problemas que a humanidade enfrenta, que passam pelos distanciamentos, pela miséria, pela fome, pela alta concentração de riquezas, né? Na mão de poucos, muito, e muitos com muito pouco. Então, o livro Abundância mostra caminhos. Estes caminhos que eles vislumbram, que eles escrevem, que eles orientam, são caminhos que precisam ser, assim, trilhados com muita abnegação, com muita dedicação, com muita fidelidade, com muito compromisso com a humanidade. Vencer esse poderio econômico, vencer muitas coisas que realmente hoje comandam o mundo. Mas é um caminho possível. Vai depender de nós. Vai depender de como a gente vai pensar sobre isso e querer realmente escolher esse caminho, né? Mas assim, eu quero reforçar que isto aqui, tudo que está sendo apresentado, é uma realidade para uma pequena parcela da população, mas é uma realidade. E quem sabe, ali na frente, nós não tenhamos um conjunto muito maior de pessoas que possam usufruir dessa realidade. Algumas coisas que já fazem parte do nosso cotidiano. A pandemia, ela talvez tenha acelerado estes novos espaços, né? Acelerado esses novos espaços para um conjunto maior de países, de economias e tal, mas isto são fotos antigas, não são fotos recentes. Vocês veem que não tem ninguém de máscara e tal. São fotos antigas em que as pessoas já estavam ali fazendo suas compras cotidianas, compras de mercado e tal. Ali à direita, acima, não sei, se estão numa parada de ônibus, aqui embaixo, numa parada de ônibus, aqui embaixo, no trem. Vejam que ali é o trem, tem uma porta aberta, a pessoa está entrando ali na porta do trem, e o trem tem um painel com produtos. O trem passa ali por trás. E esse painel com produtos é como se fosse a estante do supermercado. Uma estante do supermercado e aquela pessoa tem um aplicativo e está ali, enquanto espera o trem, fazendo as suas compras. Está fazendo as suas compras com o aplicativo, né, fazendo a leitura dos códigos e tal, e colocando na cesta. Quando ele pegar o trem e chegar em casa, possivelmente já vai estar chegando as compras também
lá na casa dele. Ele está esperando o trem, lá em cima eles estão nos corredores de um aeroporto, aqui do outro lado eles estão nas paradas de ônibus e, tanto na parada de ônibus, como no trem, como no aeroporto, eles estão fazendo o quê? Estão com seus aplicativos fazendo compras em estantes virtuais que apresentam produtos diversos dos mercados. Né? Isso é a Tesco, né, na Irlanda, e uma realidade já de muito tempo, e que a pandemia trouxe possibilidades, né, para outros mercados, acelerou essa dinâmica, mas que já é real há vários anos, né, acelera, incrementa essas possibilidades. Hoje nós temos um comportamento de compra muito diferente do que tínhamos há 5, 10 anos atrás. Né? Não se comprava já muito, né? O comércio eletrônico já está consolidado, né, na nossa vida há muito tempo, quer dizer, há muito tempo, 2 décadas, vamos botar aí, 2 décadas. O que não é nada numa linha do tempo, né, se a gente analisar a história das organizações, o comércio, venda e tal, mas de qualquer forma já é algo que, né, faz parte do nosso dia a dia, e a partir da pandemia, bom, definitivamente mudou o nosso comportamento de compra, né? Mas a tecnologia, muito mais do que mudar o nosso comportamento enquanto consumidores, as tecnologias mudam os nossos comportamentos enquanto pessoas, né? Em todas os ambientes, em todas as circunstâncias. E essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês, né? Diante de uma sociedade altamente tecnológica, diante de uma sociedade que duplica o seu conhecimento em espaço de tempo cada vez menor, né? Esse é um gráfico que está aqui na tela e fala sobre a evolução do conhecimento da humanidade. George Zanderla fez um gráfico, né? Ele lá na década de 90 começou esses estudos, e a equipe, ele já não está mais vivo, mas a equipe dele continuou desenvolvendo esse estudo ao longo dos anos 2000, para analisar como que se dava a ampliação, a aquisição e ampliação do conhecimento da humanidade. Então, se a humanidade detém X conhecimento, sei lá, né, conhece X coisas, quanto tempo depois ela passa a ter o dobro deste conhecimento? E ele começou a mapear isso na história. E estabeleceu um ponto de partida. Ele tinha que iniciar em algum momento, e ele pegou o calendário cristão. Então, eu vou pegar o ano 1 depois de Cristo, vou pegar o calendário cristão e vou, a partir dali, definir o que existia de conhecimento no ano 1 depois de Cristo, e vou ver quanto tempo levou para duplicar esse conhecimento. Foi um conjunto de pesquisadores, cientistas que se associaram a George Zanderla e então começaram a fazer esse grande estudo. E constataram que 1.500 anos depois, a humanidade tinha duplicado seu conhecimento. O que detinha de conhecimento no ano 1, 1.500 anos depois, tinha o dobro do conhecimento. Então, supondo que o conhecimento da humanidade no ano 1 era X, no ano de 1500 passou a ser 2x. E depois, analisando historicamente o avanço do conhecimento, as descobertas que vão se dando ao longo do conhecimento, o ano de 1500, as navegações, as novas descobertas, ele percebe que no ano de 1750, portanto, 250 anos depois, né, de 1500 a 1750, acontece novamente uma duplicação do conhecimento. Então, se no ano 1 nós tínhamos X de conhecimento, no ano de 1500 nós tínhamos 2x. Se no ano de 1500 nós tínhamos 2x, no ano de 1750 nós tínhamos agora 4x, 4 unidades de conhecimento. E ele percebe que isso vai, né, se modificando
De 1750 a 1900, não consta ali no gráfico, eu cortei algumas. De 1750 a 1900, portanto, agora num espaço de 150 anos, duplica. Então, em 1900 já tem 8 unidades de conhecimento, comparando, né, com o que se tinha lá no ano 1. E de 1900 a 1950, agora num espaço de 50 anos, duplica novamente e, portanto, já temos 16 unidades de conhecimento. E de 1950 a 1960, portanto, agora num espaço de 10 anos apenas, duplica o conhecimento da humanidade. Então, o que se percebe é que, em cada vez menos tempo, mais avança o conhecimento, mais se tem conhecimento. E daí nós já estamos na época, né, das comunicações, do avanço da comunicação, a comunicação se proliferando. Depois da imprensa, do jornal, vem rádio, vem televisão, e aí na década de 60 nós já temos computadores, e na década de 90 começam os ensaios e se instalar os primeiros movimentos em termos de comunicação em rede e tal, e na virada do milênio nós já temos a internet, e a partir do advento da internet nós temos cada vez mais essa multiplicação do conhecimento da humanidade, de maneira que se estima que atualmente a cada período de 6 meses, né, há uma estimativa de que se esteja duplicando o conhecimento da humanidade, o que nos coloca dentro desta realidade que eu apresentei nos slides iniciais, né, com um avanço extraordinário da ciência e da tecnologia. Na contramão, ou em contrapartida, temos eventos, ou adventos, ou momentos, ou fatos, como o que vivemos desde final de 2019 e ao longo de 2020, né, que é esta pandemia. E alguns podem estar pensando, pois é, mas né, um avanço tão rápido do conhecimento da humanidade e tal, e a gente leva tanto tempo para descobrir a vacina contra o coronavírus. Na verdade, nós tivemos assim essa possibilidade de desenvolvimento da vacina num tempo absolutamente recorde, jamais, né, se tinha conseguido, né? Entretanto, estamos diante de uma pandemia mundial, e aí até o processo de desenvolvimento, de tu conseguir realmente identificar, né, definir, e quantas vacinas foram, né, desenvolvidas. Nós temos aí tantas vacinas hoje já aprovadas e sendo né, ministradas. Então, nós realmente tivemos assim um tempo muito bom, né? Mas temos que imunizar uma população mundial de 7 bilhões, assim como é fato que andamos muito rápido, por mais que a nossa angústia exigisse ou quisesse que a gente tivesse essa vacina, sei lá, dias depois de ter surgido o vírus. Bom, as coisas também não são, mas sim, tivemos, né, essa capacidade, a ciência, de desenvolver ela, sim, com muita rapidez e estarmos aí nesse processo de produção, de distribuição e tal, que é realmente muito desafiador. Alguns governos foram mais ágeis, mais rápidos, mais inteligentes, outros ficaram, né, entre bravatas e discursos vazios, perdendo tempo, mas de qualquer forma está se resolvendo a questão aí das vacinas. É isto. E esse é o TDE. Terminamos gestão de pessoas, estamos finalizando a disciplina de gestão de pessoas falando de robôs. Estamos terminando a disciplina de gestão de pessoas falando de tecnologia, de robôs, deste mundo virtual.
Mas não tinha, não penso que poderia ser diferente, porque essa é a nossa realidade. Isso é o que está se apresentando. Esse é o novo mundo. Esse é o mundo nosso e das próximas gerações. E como vai se dar as relações humanas? Onde está o humano? Onde nós, seres humanos, né, nos colocamos e como vai se dar estas relações humanas em ambientes organizacionais e nos ambientes mais variados possíveis? Como vai se dar isso? É realmente um exercício para, né, é quase um exercício filosófico que se propõe hoje aqui nesse TDE, né, mas que gostaria de provocar um pouquinho vocês, para que vocês, cada um, escrevesse um pouco sobre os desafios que a gestão de pessoas vai ter pela frente, né, considerando todas essas transformações e essas novas configurações que o mundo está apresentando. Certo, pessoal? Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Voltamos. Vocês estão por aí ainda, depois desse... Estamos. Tudo bem? Conseguiram acompanhar? Não falhou áudio, nem Estamos vídeo? sim. Bom. O que acharam aí dessas coisas? Será que o professor deu uma viajada muito grande ou será que isso pode ser real, tudo isso que foi colocado? Bom, uma coisa eu já digo, é real. Agora, o quanto vocês acham que isso fala de verdade? Ser real, sim. Algumas coisas não são viáveis, assim, que eu não vejo, assim, a viabilidade igual, assim, bem no início, essa história lá do slide lá, do carro voador, esse negócio aí, não é viável. Não é viável para a nossa realidade, viu? Isso. Isso aí. Elétrico, sim. Tesla da vida, sim. Mas eu vou dizer que a Tesla já está desenvolvendo carro voador. A Tesla. E assim, ó, e vai ter carro voador, sim, mas lá, né? Lá na terra da Tesla, lá na Califórnia, lá no Vale do Silício, né, em algumas regiões que vão ser concebidas e vão ser construídas especificamente para esta realidade. Mas isso é 0, alguma coisa da população mundial que vai estar lá, os mais ricos realmente, né? Mas é uma realidade. Isso é uma realidade. Para aquele mundo, né? Que é um outro mundo, né? Que nós não estamos, né? Mas é como tu disseste, é real. Agora, isto não significa que a gente vai ter aí, então daqui a 10, 15 anos vamos ter um carro voador aqui. Não é a nossa. O mundo precisa resolver muitas coisas antes de se pensar numa sociedade com essas características, né? Tu tem razão. Tem razão. O que mais? Quem gostaria de fazer algum comentário sobre o que assistiu aí? Nós já tínhamos falado sobre a Sofia, né? Aqui numa aula, né? Me recuperem aí a memória. Sim ou não? Não lembram? O silêncio me faz crer que não conversamos sobre a Sofia. O silêncio me faz crer que não conversamos sobre a Sofia ou que não tem ninguém me escutando. Não, eu acho que a gente não conversou, professor. Eu não me lembro, pelo menos. Obrigado. Olha, sem imagem e sem respostas, eu fico pensando o que eu estou fazendo aqui falando sozinho. Que bom. Não, ia ser uma visão dolorosa você ver a gente jantando na tela do computador. Ia ser bacana, Divino. Olha, eu vou te contar, vocês não sabem, eu cansei de pedir, né? Cansei de pedir para abrirem, e ninguém abre. Hoje abriram alguns aqui. Mas assim, Rogério, Divino, parece que só vocês dois estão aí. A Sofia, procurem depois, anota aí o nome e procurem na internet, né? Conversando, entrevista com Sofia.
entrevista com Sofia, né? Conversa com a Sofia. Will Smith já entrevistou ela. É um robô, né? Com expressões faciais e tal, né? E conversa, né? Obviamente que tem um sistema ali, tem um programa, ok? Bom, a gente, né? Tem Alexa, tem essas Alexa da Amazon e tal, tem essa inteligência artificial. Mas essa tecnologia, ela, como eu falei, ela desenvolveu a capacidade da produção do conhecimento, do pensamento. Olha olha a maluquice da coisa. Vamos supor que nós conseguíssemos trazer a Sofia aqui para ser entrevistada por nós, a esse robô, que tem a forma humana, tem expressões, que fala. E aí trouxéssemos a Sofia aqui para ser entrevistada e eu, então, tivesse um roteiro aqui com meia dúzia de perguntas para a Sofia. Eu hoje, dia 18 de junho, iria fazer uma entrevista com a Sofia. Ia trazer aqui 6 questões a partir de um roteiro de entrevista. Faria, e ela responderia e tal, né? Teríamos aí as respostas, o que ela, né? Qual é a opinião dela sobre os assuntos que eu trouxesse. Se eu trouxesse novamente a Sofia, daqui a 30, 40, 50 dias, 2 meses, 15 dias, sei lá, daqui a um tempo, e fizesse as mesmas perguntas, o mesmo roteiro, no mesmo ambiente, qual é a lógica? As respostas seriam as mesmas, correto? Essa é a lógica, né? É um sistema que foi alimentado com informações. Nós vamos lá no Google, fazemos a pergunta. Se amanhã eu for fazer a pergunta lá no Google, a princípio, né, vem a mesma resposta, exceto que tenha tido uma atualização, concordam? Exceto que tenha tido alguma atualização e tal. Fora isso, não. Acontece que a atualização da Sofia se dá por ela mesma, a partir das interações, a partir daquilo que ela está captando de informações, a partir da interação. Toda vez que ela liga e está interagindo e colhendo informações, ela está aprendendo sobre as coisas que ela assimila. E aí isso muda um pouquinho a lógica, né? Não somos mais nós apenas no comando da Sofia, mas a própria Sofia começa a criar interpretações sobre as situações. Isto é o mundo. Divino, Rogério, Kleber, Rafaela. Este é o novo mundo. Né? Estranho, complexo, desafiador, e que nos chama aí a refletir sobre isso, né? Porque precisamos, sim, inclusive, pensar, né, em termos do que isso pode representar, né, nas relações humanas e na nossa vida. Certo, meus amigos? Alguém quer comentar alguma coisa para eu não ficar a noite toda discursando? Professor, Fala, eu Rogério. tenho umas breves experiências profissionais com relação à inteligência artificial. Eu trabalhava no Sicredi, né? Trabalhei lá durante 2 anos e pouco. E é legal que a gente tinha um chatbot que é incorporado dentro de uma plataforma do WhatsApp Enterprise, que é uma versão que é oferecida para grandes empresas, né? Empresas de grande porte, que é um WhatsApp corporativo, como se fosse o Business, só que com recursos mais avançados e que ele oferece ali a plataforma de interação junto com o chatbot, que o chatbot ele seria um robozinho, seria a inteligência artificial. Quando tu entra lá no WhatsApp do Sicredi, manda uma mensagem, ele te oferece as opções de serviços relacionadas que esse assistente virtual, que seria a inteligência artificial, vai te ajudar a resolver ali. E aí fala que ele aprende cada dia
novos assuntos e que tu pode tratar com ele como se estivesse falando com uma pessoa, que ele vai aprendendo conforme a interação, exatamente como o senhor falou. Isso. Essa é a dinâmica. Eles conseguiram instalar, né, no robô, no sistema, criar no sistema essa capacidade de ir construindo outros cenários, enfim, né, esse processo de aprendizagem. Né, é o robô aprendendo, né, através da interação. E é o nosso processo de aprendizagem. Né? É curioso e, de certa forma, no mínimo, um pouco assustador, né? A gente refletir sobre isso e exige cuidado, né? Porque isso pode ser uma coisa muito, algo muito importante para o nosso desenvolvimento e tal, né? Para o avanço da sociedade, da humanidade, mas depende do uso também, né? Depende do uso. A gente sabe que ao longo, né, da história da humanidade, a tecnologia nem sempre foi utilizada para o bem. Né? Então, este é o cuidado que a gente precisa ter, né? Quer dizer, nós estamos tendo um avanço enorme da ciência e da tecnologia, mas nós precisamos ter a capacidade de sempre controlar muito bem o uso deste avanço, que seja um uso para o bem da humanidade. Que não apareça alguém, como já historicamente temos inúmeros fatos, fizeram uso da tecnologia, né? Não propriamente para o bem da humanidade. Mas legal, Rogério, legal, é isso aí, essa é a dinâmica da coisa. Né? Quem mais gostaria de fazer algum comentário? Nos aproximamos das 8h30. Na semana que vem vocês já vão estar com a prova, né, aberta para resolverem. E depois, na sequência, já vai ser a AES, então estamos chegando aí no fim. Não fechei as avaliações de vocês, quero deixar o máximo possível, então, a discursiva, como é, o relatório virtual 2 ali, que vocês fizeram, está ali e eu não fiz a avaliação ainda. Como eu disse, vou, né, podem ficar tranquilos que eu vou, sim, prestigiar muito a participação de vocês aqui na hora que for fazer a avaliação. Ok? Midian, tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo certo por aí, Divino? Tudo certo. Tudo em paz? Eu comprei... Como é que está a temperatura aí, Divino? 42, 41, 39 a 41, né? Nós estamos com 4,2 aqui. Porra, 4. Tu tá com aqui é 42, nós acho estamos que hoje 4,2. beirou ali das 3 beirou 40, 39, 40. Que loucura, tia. Aqui o sul tá frio mesmo. Mas fala, Divino, eu te cortei, tu ia falar uma coisa. O senhor conhece Paulo Vieira, né, do Método 6? Sim. Eu comprei na sexta-feira passada, antes de fechar o shopping, 10 da noite, e tava tendo promoção do Dia do Namorado, eu vou comprar livro, tava lá, eu fui comprar livro. Eu comprei um livro dele, que eu achei bom, os temas chamados Os 12 Princípios para uma Vida Extraordinária. Muito interessante, aplicado principalmente a você moldar uma pessoa, a você se moldar e ter, é, e ter futuros financeiros aceitáveis, entendeu? Bons pelo seu desempenho. Eu acho muito bom, assim, lendo o sumário. Você lê o sumário, você vê muitas ideias, princípios e valores, acabar com preguiça, acabe com justificativas, sorte e azar existem, felicidade se conquista de segunda a sexta, faça com excelência, satisfação e gratidão, mente superior, que acho que é o capítulo que quando eu chegar eu vou gostar melhor, crie valor pessoal e tenha mais foco e persistência. Muito bom. E chegou um livro da Amazon Prime chamado Hábitos Atômicos, comprado Olha na aí, não Prime Day. conheço. Não conhece?
É um best-seller lá do New York Times. É um método, tipo, o título, né? O subtítulo é um método fácil e comprovado para criar bons hábitos e se livrar do mal. Olha aí. No caso, o legal. Legal. mal não é mal. O mal é um hábito. Sim. É um Que vai best-seller. mais ou menos, quem sabe, já anotei aqui, que mais ou menos deve ir na linha dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Imagino eu. Tem o 8º hábito também, um livro que trata muito sobre esse comportamento, né? Enfim, comportamentos, né? Hábito atômico. Hábitos Atômicos. São 5 livros que foram recomendados. Esse do Paulo Vieira não é dos 5 livros recomendados, tá? Comprei porque encontrei aqui na capital. Mas depois do Hábitos Atômicos tem outros mais 4 livros nessa mesma linhagem do Hábitos Atômicos. Coloca lá no TDE depois, bota lá como sugestões também. Leitura. Bota, sim, Fica senhor. assim o convite para todos que participarem do TDE lá, façam um breve comentário, né? Um breve comentário sobre percepções, sobre sentimentos, o que acham desse futuro, né? Um futuro que parece tão distante, mas que já é realidade, mas como falávamos agora há pouco, é uma realidade para uma outra sociedade, para um conjunto de pessoas que Professor, realmente vivem num outro mundo. Mas o quanto isso pode, daqui a pouco, se tornar uma realidade mais próxima de nós, né? essa semana entregamos um projeto aí, assim, completo, né, aquela empresa que eu falei do seu Cabrini, né? Aham. Entregamos um projeto completo de uma casa financiada, com tabela da Caixa aprovada. Rapaz, foi interessante, porque você vai reunir com o cliente, assim, você acha que reunião com o cliente, só que ele ficou 4 horas, uma reunião com o cliente. E passou rápido, porque desde você apresentar o projeto final, junto com as planilhas orçamentárias da Caixa, com o cronograma. Sim. Gente, incrível. Deu tempo. 4 horas de reunião. Nem almocei. Achei que ia ser rapidinho. Foi de meio-dia a 4h30. Fechou o negócio. Fechou, aprovado na caixa. 5 de julho tem dinheiro na conta. Oh, beleza. Muito bom. Então tá, meus amigos. 20 horas 32 minutos por aqui. Muito obrigado, Divino, Rogério, Midian, pelas participações, e Kleber e demais. Tá? Fica o convite para a gente se encontrar semana que vem, bater mais um papinho, mas estamos chegando na reta final aí da nossa disciplina. Certo? Participem lá do TDE, por favor. Falou, sim, senhor. Bom final de semana. Bom final de semana, abraço a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite, Midian. professor. Boa noite, professora. Boa Boa noite. Boa noite, Martielli.